Tá confirmado, o Beira-Rio vai rugir nesse domingo. As gurias coloradas vão bater recorde de público no futebol feminino. E o Mano Menezes tem um atacante e uma preocupação no gol. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Bom sábado para todo mundo. Espero que vocês aproveitem essa vista maravilhosa que a gente tem aqui no interior de Guaíba, né? No cantinho ali, um cantinho bem tranquilo. E é gostoso, né, de sair um pouquinho do fervo da cidade grande, né? Ouvir carro e essas coisas, tudo, ver um pouquinho de natureza, né? Sentir um pouquinho esse cheiro de natureza maravilhoso que a gente tem aqui no interior. Eu espero que vocês tenham um baita final de semana, porque as notícias do Internacional não param, né? E aí, por isso eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo. Vamos lá. Assim, tem algumas questões que a gente tem que avaliar. O Inter tá treinando na manhã desse sábado, já treinou, né? Provavelmente tu vai estar assistindo esse vídeo aqui com algumas questões já definidas, tá? Ontem, por exemplo, o Daniel, ele saiu do treino mais cedo porque ele sofreu uma batida no olho, né? Uma batida no rosto, machucou o olho e tal, e ele estava em observação na parte desta manhã, lá no Parque Gigante. O Mano que já não tem o Johnny e já não tem o Wanderson. Pode ganhar, de repente, mais uma baixa para essa partida da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mano praticamente definindo um time com o goleiro, então, né? Bustos, Vitão Mercado com o René, o Gabriel, e aí no lugar do Johnny, a grande dúvida, né? Se vem o Depena com o Edenilson para jogar o Alan Patrick e o Maurício com a nova dupla de ataque, né? A nova dupla de ataque, o PH, Pedro Henrique e o Alemão, porque o Wanderson não se recuperou a tempo de poder ser o titular do Internacional. O Wanderson tá com uma lesão na coxa. O Wanderson tá com uma lesão na coxa e tem feito trabalhos a semana toda para fazer um reforço muscular, uma melhora, para dar uma melhora nesse sentido, né? E a gente espera então que ele fique muito bem agora para de repente até poder viajar. A lista de relacionados sai agora no final de semana, ao longo do final de semana, porque o Inter embarca para Goiás agora no domingo, 12h45. Chega lá no final da noite, tá? Porque o Inter vai a São Paulo e depois vai a Goiânia. Nesse meio tempo, tá? Uma coisa que vai ser muito interessante pra gente pegar e dar uma olhada é o Mikael, tá? E o Mikael, inclusive, eu botei ele de destaque aqui nesse vídeo, porque ele já emagreceu bastante e dá pra ver visivelmente que ele tá com uma melhora física. Ele que chega do Salernitana da Itália com um percentual de gordura acima, e não só o percentual de gordura, né? Mas também a questão física, a questão muito debilitado. Já falei para vocês em outro vídeo aqui que ele tem chamado muito a atenção das pessoas lá no Parque Gigante, porque ele tem se esforçado ao máximo para não só perder esses quilinhos a mais, mas também estar bem fisicamente para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Ele quer estar em campo, né? Pelo menos ele está se esforçando ao máximo para estar em campo, e isso é louvável, né? Isso é muito bacana pro Mano Menezes. Enquanto isso, tem duas coisas também importantes das gurias coloradas, tá? As gurias coloradas certamente vão quebrar o recorde de público de um jogo feminino no Brasil. Por quê? Porque hoje pela manhã o Internacional divulgou que mais de 40 mil torcedores já fizeram o check-in para o jogo de este domingo, 11 horas, pela final do Campeonato Brasileiro entre Inter e Corinthians. Mais de 40 mil check-ins foram disponibilizados, inclusive 40 mil ingressos, e foi lotação esgotada. O Internacional vai estar com o Beira-Rio rugindo. E até é interessante destacar isso, porque tem dois pontos, dois números interessantes aqui. O primeiro é que o próprio Corinthians, que é o adversário do Inter, que tem esse recorde de público no Campeonato Brasileiro, né? Num campeonato, na verdade, de um jogo feminino no Brasil.
era 30.077 torcedores. Hoje o Inter vai passar fácil, principalmente a partir desses 40 mil confirmados. E também, né, 40 mil confirmados, 40 mil quilos de alimento, né, 40 toneladas de alimento para as questões sociais aí que o Internacional apoia. Aproveitando, inclusive, essa vibe das gurias, essa chegada na final e essa mobilização da torcida, o Internacional está lançando uma campanha de sócios para as mulheres, para aumentar o quadro social feminino do Inter. O Inter se orgulha muito, por exemplo, de ter o Conselho Deliberativo mais feminino do Brasil. O Inter, por exemplo, se orgulha de ter a primeira mulher sócia de um clube de futebol no Brasil, que é a Maria von Ockel. O Inter se orgulha também, por exemplo, de ter a primeira mulher presidente de um conselho deliberativo, que foi a Lenise Doval, agora na última gestão do Marcelo Medeiros. E agora o Inter quer aumentar o seu quadro social, que hoje o quadro social feminino do Colorado é 23%. Ou, por exemplo, então, se a gente pegar ali 100 mil sócios que o Inter tem, 23 mil, 25 mil, vamos arredondando, tá? São mulheres. E o Inter quer aumentar isso, aproveitando principalmente essa força do time feminino e essa façanha inédita que as gurias coloradas atingiram aí no Campeonato Brasileiro, beleza? Só para dizer para vocês, o Vozes do Gigante vai estar lá amanhã pela manhã, eu vou estar lá no Beira-Rio também, vou estar fazendo imagens, vai estar muito bacana a festa nesse domingão, pouquinho antes, né, também da gente encarar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir para tu deixar teu like, te inscrever no canal, ativar a notificação e também dizer para ti o seguinte, aproveita o final de semana que tem muito jogo de futebol das ligas europeias. Aqui, o próprio Campeonato Brasileiro, né? O próprio Campeonato Brasileiro tem 2 jogos hoje. A gente pode dar uma olhadinha no Atlético Mineiro, porque é importante que o Atlético Mineiro, primeiro, não esteja tão longe do G4, porque depois ele tem que enfrentar o Palmeiras, que é o nosso grande adversário, tá? Mas os jogos mesmo quentes, os que o Inter tem que ficar olhando mesmo, porque são os rivais de G4 e até mesmo da liderança do Campeonato Brasileiro, é só no domingo e a gente fala sobre isso. Então faz o seguinte, aproveita esses jogos do final de semana e vai lá na KTO.com, usa o cupom ERNEST, garante 20% em free bet e vem te dar bem aqui, botar um dinheirinho no bolso que sempre é bom. Valeu? Um forte abraço para todo mundo. Tchau!